E aí, pessoal, estamos aqui hoje com o Tico Santa Cruz para falar sobre leis de incentivo. Tico, a primeira pergunta que eu te faço é o que você acha das leis de incentivo? Rouanet ou nas esferas estaduais? Qual a sua opinião sobre isso? Eu acho que é muito importante que existam essas leis de incentivo. Eu acho que grande parte do material cultural que a gente tem hoje no Brasil, tanto nos eventos quanto nas produções que são feitas, embora a ignorância esteja pairando nesse momento sobre esse assunto, eles sempre foram feitos através das leis de incentivo. É muito difícil que a cultura de um país ande e seja um elemento de divulgação do próprio país mesmo, como cultura, como arte, como movimentação de modo geral, como identidade, sem algum incentivo que venha por parte do governo, né? Então, como hoje as pessoas estão muito confusas com relação às questões que estão acontecendo na política, elas começaram a achar que todo ou qualquer incentivo vindo do governo, ou vindo de qualquer governo, seja do estadual, do federal, em qualquer âmbito, do municipal, que isso é uma coisa errada e que é feita com dinheiro público e tudo mais. Só que elas esquecem que toda a cultura é feita e motivada já há muitos anos através dessas iniciativas. Na sua opinião, falta informação ou falta vontade das pessoas de entenderem esse processo todo? Eu acho que nesse momento falta informação, eu acho que falta bom senso de algumas pessoas que sabem como funciona esse sistema e que não estão ajudando, não estão colaborando nesse debate, estão só omitindo. Falta alguém vir a público, os artistas virem a público, não só os artistas grandes que já são conhecidos, mas artistas de modo em geral que precisam desse incentivo também. Eu acho que o grande equívoco da Lei Rouanet, no caso, que é a lei que atende aos artistas da música, por exemplo, é que ela não privilegia os artistas de pequeno porte. Por quê? Porque é uma lei que, como é uma lei de incentivo, nenhuma empresa vai querer necessariamente vincular o seu nome a um artista que não vai dar grande visibilidade a ela. Então, se eu pudesse fazer algum tipo de alteração nesse tipo de lei, eu colocaria uma alteração que pudesse criar algum tipo de cota para que a empresa que queira incentivar ou ter o seu nome vinculado a um grande artista, que ela tenha que necessariamente também incentivar um artista de pequeno porte, ou seja, um artista que não tem mídia e que não tem tanta visibilidade. Eu acho que é uma maneira de você equilibrar essa questão, porque senão fica muito fácil também para os artistas grandes terem esses incentivos, esse dinheiro, e para os artistas que não têm tanta visibilidade conseguirem os recursos. E eu não sei se você também percebe isso, mas a gente nota que os grandes artistas têm um certo receio de ter seu nome vinculado à Lei Rouanet, por exemplo. Por que você acha que isso acontece? Você tem esse receio? Você teria o seu nome vinculado? Tico Santa Cruz tem um projeto via Lei Rouanet? Eu acho que nesse momento, como está tudo muito nublado e as pessoas estão muito irritadas, histéricas e estão sem tempo para entender como é que funciona isso, os artistas obviamente estão com receio de colocar o nome vinculado à questão da Lei Rouanet. Eu acho que quem fomentou esse tipo de boato de que Lei Rouanet é uma bolsa artista é uma pessoa totalmente irresponsável, que não sabe o quão importante é para um país que sua cultura seja movimentada, né? Eu acho que enfim, essa lei não foi criada no governo do PT, é importante a gente deixar bem claro que ela foi uma lei importante criada na época do Collor, né? Então, assim como as leis de incentivo ao audiovisual, por exemplo, todos os filmes brasileiros, praticamente todos os filmes brasileiros que estão em cartaz ou que já estiveram em cartaz, desde os grandes sucessos Tropa de Elite até os mais recentes sucessos que a gente está vendo hoje em dia, foram incentivados pelas leis do audiovisual, do incentivo da Ancine. Então é importante que as pessoas tenham conhecimento disso para não ficar falando bobagem. Peças de teatro são incentivadas, shows como Rock in Rio são incentivados, festivais de música, tudo que está acontecendo de cultura no Brasil tem incentivo ou do governo federal, ou do governo estadual, ou do governo municipal. Então é muita ignorância das pessoas acharem que isso é dinheiro público que não tem que ser investido na cultura e obviamente que tenha suas prestações de contas devidas e que as responsabilidades sejam obviamente cobradas de cada pessoa que seja envolvida nesse tipo de iniciativa. Eu vi que teve um fato que o Detonautas foi envolvido em um projeto da Lei Rouanet
e que disseram que vocês tinham usufruído, se não me engano, cerca de R$1 milhão. E que na época você ficou bem nervoso com essa situação de ter seu nome vinculado. E eu queria saber o que aconteceu realmente. Esse dinheiro foi realmente captado e vocês usufruíram? Como foi esse processo? Não, o processo é bem simples. Assim, o processo foi que o Detonauta, junto com o escritório, que na época era o nosso escritório, fez um projeto. O escritório incentivou, tentou o recurso da Lei Rouanet, foi aprovado esse projeto, a gente recebeu o Pronatec. Pronatec, para quem não sabe, é um número que você recebe para você poder captar esse projeto, esse recurso com as empresas, e a gente optou, obviamente, por não captar, por conta não só de toda a mobilização que foi feita, mas pelo fato da gente ter entendido também que de repente não era o momento adequado, por uma questão de bom senso, e também porque o Detonautas pode conseguir esses recursos de outra forma. Mas eu acho que isso não é uma coisa que tem que ser criminalizada. As pessoas não sabem o quão difícil é viver de arte no Brasil, né? Não só para um artista como o Detonautas, que é um artista grande, ainda assim é difícil, e muito mais ainda para uns artistas que talvez não tenham tanta visibilidade. Então, essa criminalização das leis de incentivo e da Lei Rouanet e de leis de modo em geral, elas são dessas leis de fomento à cultura, elas fazem um grande mal ao país, né? Porque elas inibem que outras iniciativas de outros artistas, de pessoas importantes ou de produções importantes tenham acesso a esses recursos e possam desfrutar, obviamente, disso para poder oferecer para a população cultura. As pessoas esquecem que cultura é a identidade do povo. Entende? Que nos Estados Unidos, por exemplo, para toda vez que aparece uma bandeira americana num filme, eles incentivam os cineastas, os diretores, de alguma maneira com algum tipo de dinheiro, com algum tipo de financiamento. Então é uma informação que as pessoas não sabem, por exemplo. A gente vê o tempo inteiro a bandeira dos Estados Unidos, em todos os filmes aparece uma bandeira dos Estados Unidos e não sabe por quê. Não é só porque eles são patriotas, é porque dentro desse mecanismo de incentivo à lei cultural dos Estados Unidos ou de outros países, existe essa colocação das pessoas entenderem que a cultura é uma forma de você colocar o país, né, de uma maneira mais imponente, até no mercado mundial, né? Se você hoje quer consumir rock, ou quer consumir hip hop, ou quer consumir um tênis de marca, ou de um tênis americano, é porque você provavelmente deve ter visto numa música, ou num artista americano, ou numa banda americana, ou num filme americano, e você também quer ter um igual. Então, assim, por que você quer ter um igual? Porque a dominação é pela cultura. Desde o começo da história da humanidade, todas as dominações foram através da cultura. Primeiro você domina a pessoa pela cultura, depois você domina o resto, né? Porque quando você domina a cultura, você domina o cérebro da pessoa, você domina o gosto da pessoa, você domina a forma como a pessoa quer se expressar. E se ela se identifica com uma cultura estrangeira, fica mais fácil ainda de ser dominada. Eu vi que recentemente vocês fizeram o clipe do Melhor Plantar o Bem, e aí vocês fizeram totalmente por celular. Então, você acha que existem outras alternativas para os artistas? Porque eu vejo as leis de incentivo como uma alternativa. Você acredita que ainda existem outras alternativas que, pela criatividade, a gente consegue explorar? Existem, óbvio, mas a gente não pode achar necessariamente que projetos pequenos, como um clipe do Detonautas, sejam comparáveis a um filme, por exemplo, ou uma grande peça de teatro, ou um grande musical que demanda muito dinheiro, que demanda muito recurso. Então, não dá para você fazer hoje uma peça de teatro, um festival como Rock in Rio, ou mesmo um festival qualquer desses que tem grande visibilidade, sem ter um recurso público. Não dá, é impossível, as pessoas estão viajando, não tem como, entendeu? Não é dinheiro público, é público-privado. Por que é público-privado? Porque a empresa está colocando dinheiro nisso. A gente, nesse caso, exatamente, nesse caso do clipe, a gente fez porque, obviamente, é um clipe que pra gente é fácil de fazer, assim como a gente já fez outros trabalhos. A gente nunca dependeu necessariamente de nenhum recurso público para poder sobreviver. A lei, se tivesse vindo num bom momento, poderia nos ajudar, sim, bastante. Jamais negaria isso. Agora, eu acho que existem outras formas. Tem o crowdfunding, que é quando os fãs ajudam o artista a produzir um DVD ou a produzir um CD. Artistas que talvez não tenham grande visibilidade ou que não tenham grande força, mas têm muitos fãs. É o Catarse. Não, o crowdfunding é isso, é o Catarse, são todos esses sites que captam o dinheiro do fã para poder fazer o projeto acontecer. Se isso é um projeto de 100 mil, de 200 mil, ótimo, você consegue, com crowdfunding talvez você consiga. Se é um projeto de 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, você não vai conseguir 3 milhões com fã, entendeu? É bobagem achar isso. Então, assim, tem que ficar bem claro para as pessoas que quando uma empresa se associa a uma lei de incentivo, ela está renunciando a um imposto que seria pago ao governo. Como o governo vai usar esse imposto, aí as pessoas reclamam, porque não vai para não sei onde, não vai para outra coisa, não vai para isso, não vai para aquilo. Mas elas têm que entender que cada ministério existe uma verba
oferecida pela União, que é feita no plano orçamentário no início do ano, onde o governo, junto com o Congresso Nacional, junto com seus ministros, direciona para cada esfera das necessidades desse país o recurso que é necessário. Então, o dinheiro da educação é um dinheiro da educação, ninguém mexe, não vai para a cultura, não vai para o esporte, não vai para a saúde, não vai para a segurança. O dinheiro da segurança é da segurança, não vai para a educação, não vai para a saúde. Cada pasta, não é assim que é, cada pasta tem o seu recurso, entende? Então não sai da cultura, do MINC, não está tirando dinheiro da educação, não está tirando dinheiro da saúde, não está tirando dinheiro da segurança, não está tirando dinheiro de lugar nenhum, está tirando o recurso que é do MINC, do Ministério da Cultura. Então se isso não ficar muito claro para as pessoas, a confusão vai ser geral, porque aí o cara fala, tá pegando meu dinheiro para fazer filme, tá pegando meu dinheiro para fazer peça de teatro, tá pegando meu dinheiro para fazer show, e o dinheiro é para isso. O MINC, que é o Ministério da Cultura, tem um recurso que é muito pequeno, por sinal, para esse tipo de atividade. Agora, como essa atividade vai ser designada para artistas menores, de menor porte, é que isso tem que ser revisto para que esses artistas também possam ter os mesmos privilégios. Naquela época, vocês acharam que não era interessante entrar com esse projeto. Hoje, no atual cenário, na realidade que o Detonautas vive, vocês teriam um projeto incentivado? Não, eu acho que a gente hoje não tem... Eu acho que hoje qualquer tipo de incentivo com relação a isso está sendo criminalizado e isso não faz bem para ninguém. Até que isso fique muito claro, pelo menos para a gente, não cabe essa iniciativa. Entende? A minha ideia é até me juntar com outros artistas também para que a gente possa rever algumas questões da Lei Rouanet, que é uma lei que tem falhas, sim, que tem que ser mudada em vários aspectos, sim, mas para a gente nesse momento não interessa, a gente até também não está fazendo nenhum projeto que a gente ia fazer incentivado pelos próprios fãs do crowdfunding por conta da dificuldade que as pessoas estão passando nesse momento no país. Então há uma retração na economia e as pessoas estão segurando um pouco do dinheiro para poder ver o que vai acontecer no futuro. Então nesse momento para a gente não há nenhum tipo de movimentação relacionada a gastos financeiros, relacionados a esses custos financeiros que possam tanto prejudicar a banda quanto pesar em cima dos fãs que estão querendo ajudar ou estão querendo fomentar alguma coisa do Detonautas e que nesse momento realmente a gente não vai fazer nenhum tipo de movimento. Eu acredito, como jornalista, que esse tipo de movimentação dos artistas para criar uma conscientização e talvez uma transformação na Lei Rouanet seja muito importante. Então, acho que a gente pode unir forças, artes, jornalismo, mídia, todo mundo junto para realmente fazer com que esse recurso seja bem visto da forma real dele, para que a gente consiga realmente promover a cultura no país. Para isso tem que ter realmente uma campanha, depois de uma campanha tão negativa por parte de artistas irresponsáveis, né, que fomentaram esse discurso estúpido, né? Enfim, é claro que existiam projetos que estavam abusando desse tipo de incentivo. Existe em todos os espectros da sociedade, existem pessoas que querem levar vantagem, existem pessoas honestas. Então, assim, existiam projetos que são de pessoas que poderiam estar fazendo sem necessariamente usar o recurso público para fazer, sei lá, algum movimento, sim. E tem gente que tem esquema para conseguir, de repente, o recurso de uma forma mais fácil do que um artista que talvez não tenha tanta visibilidade? Sim. Então, assim, o que a gente tem que fazer não é criminalizar o recurso, é tentar adaptar esse recurso para que todo mundo possa usufruir dele sem que uns sejam mais privilegiados e outros menos privilegiados. Chico, obrigada pela entrevista. Tchau, pessoal. Até a próxima.